O Eliézer também vem acompanhando essa crise da saúde, ele e o Tássio, acompanhando de perto. Traz aqui o Eliézer Rodrigues. Eliézer, boa tarde, seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui. Estava falando aqui, Eliézer, o seguinte, você vê que o representante do Corém diz assim, olha, resolvemos abrir, fizemos um TAC, um termo de ajuste de conduta, né? Porque na hora de pesar, os riscos os benefícios superam os riscos. Veja que não era para se falar nisso, Eliézer. Quer dizer, risco sempre tem, mas ali dentro do nível aceitável. Se falou em esterilização de material, que é o básico, Eliézer. Quer dizer, soro fisiológico. Eu não consigo, aliás, entender, eu não consigo compreender como é que chega, a incompetência chega a tal nível, né, a tal nível, que mexe. Aquela paciente que falou, disse assim, olha, eu estou vindo do hospital do Matador porque lá não está tendo atendimento. Então eu vim para o Buenos Aires porque lá não está tendo atendimento. Então veja só, nós falamos aqui da desinterdição do Buenos Aires, Eliézer, e da maternidade Alferraz, Cianca, conhecido como Cianca, mas há pacientes que no Matador não está tendo atendimento. Então, quer dizer, é um caos geral, Eliézer. Seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas Cordeiro, boa tarde aos nossos telespectadores. Douglas, realmente é fato que o CRM autorizou a desinterdição do Hospital e Maternidade do Buenos Aires e o Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem, autorizou a desinterdição da maternidade do bairro de Seu. Agora, isso não significa que todos os problemas estão resolvidos. Pelo contrário, o que se mediu na balança, exatamente como você colocou, Douglas, é que existe uma demanda muito grande, reprimida e crescente, que não pode ficar sem atendimento e mesmo com as condições precárias, esse atendimento foi liberado, está sendo autorizado. Agora, existem riscos nos procedimentos, nos atendimentos, riscos da falta de algum insumo, da falta de algum profissional. A população de Teresina não está com a sua saúde pública assegurada. Saúde pública até então referência para o norte e nordeste do Brasil. Agora, passando por essa problemática, um declínio na qualidade do atendimento, no suporte que sempre foi garantido à nossa população, o que é lamentável. Nós temos aí uma declaração da secretária-geral do CRM Piauí, que é a doutora Ana Clara Louçana, que detalhou como é que foi esse processo de desinterdição e que ela reafirma, Douglas, que vai continuar acompanhando, o CRM como instituição vai continuar acompanhando esse caso. Vamos ouvi-la. Ontem, por volta de meio-dia, o Conselho Regional de Medicina foi convidado a comparecer ao Hospital do Buenos Aires para uma nova vistoria. Chegando lá, nós fomos recepcionados pela direção e pelos plantonistas. Nós, pessoalmente, conferimos cada item daquele nosso último relatório que originou a interdição ética. Tanto em relação aos medicamentos, insumos, em relação ao funcionamento dos aparelhos, as documentações pendentes e as escalas de plantonistas. Todos aqueles itens estavam contemplados. Após essa fiscalização, que demorou mais ou menos umas 2 horas, nós nos dirigimos ao Conselho, elaboramos um novo relatório e votamos pela desinterdição à noite em reunião extraordinária. Isso não significa dizer que o CRM não vai continuar fiscalizando o hospital. Nós continuaremos fiscalizando o hospital. Nós precisamos ter certeza que haja uma manutenção do abastecimento desses medicamentos, insumos e o funcionamento dos aparelhos e as escalas de plantões completas. Então, hoje, a população daquela região conta com o hospital funcionando, com escalas completas e todos os medicamentos disponíveis em quantidades razoáveis. E isso nos traz muita satisfação. Bom, mas aí a fiscalização, Eliézer, continua, né? Quer dizer, o CRM não só continua em relação a outras unidades hospitalares, como continua em relação à maternidade Alferraz, continua em relação ao Hospital do Buenos Aires, porque aí nós não estamos falando só de alguns procedimentos, de alguns itens, como a representante do CRM acabou de falar. Nós estamos falando também sobre essa questão da licitação, que é um outro ponto que não se resolve nunca. E o doutor Ini Pontes, do Ministério Público, cobrando recomendando a imediata realização de concurso público para novos profissionais. Exatamente, porque falta pessoal. O Ministério Público, junto nessa força-tarefa de fiscalização,
tem acompanhado todo o funcionamento das unidades e detectou essa carência de pessoal. Existem profissionais da saúde entrando de férias, se aposentando, se afastando muitas vezes por uma questão de licença médica e simplesmente não há uma reposição. Se não há uma reposição do quadro de pessoal, se não há a disponibilidade de outros funcionários para manter o ritmo de atendimentos, certamente muitas lacunas vão se abrir. E aí é um efeito cascata. Muitos prejuízos acabam acontecendo em decorrência dessa falta de gestão de pessoal. A Fundação Municipal de Saúde de Teresina, por recomendação do Ministério Público, deve fazer um processo seletivo para contratar profissionais preparados, qualificados para essas áreas fundamentais, principalmente enfermeiros, técnicos em enfermagem, pessoas que estão ali diretamente ligadas aos atendimentos. Enquanto essa providência não for tomada, a qualquer momento, outras unidades podem sofrer interdição. Nós recebemos aqui algumas autoridades, alguns vereadores, eles reafirmando que as problemáticas encontradas no Buenos Aires e as problemáticas encontradas no Disseu se repetem em outros hospitais de Teresina, no Hospital de Maternidade do Promorá e de outros tantos bairros, que, em considerando os mesmos critérios, podem sofrer interdição também. Então, a saúde, que era uma referência, tendo um prefeito médico à frente da gestão, está passando por esse desmonte. Eu esperei problema em qualquer área da gestão de Teresina, menos na saúde, porque o prefeito é médico, conhece, era para ter experiência, sensibilidade, responsabilidade com a sociedade e não deixar essa quantidade de problemas acumulados e não mostrar a mínima competência. É difícil até nomear um presidente para a fundação, porque há interferências de outras pessoas, que são de fora da área da saúde, que são de fora da gestão, querem interferir. E aí a pessoa convidada não quer aceitar o convite, para não responder pelos desmandos de outros de fora, que são apaziguados do prefeito. Então, esse ponto, toda essa conjuntura, precisa ser levada mais a sério pelo prefeito, porque com saúde e com vidas não se brinca. Você imagina, é incrível, eu estava dizendo aqui, viu, o Eliezer, dizendo assim, todos nós, por exemplo, a gente se compadece com o sofrimento dos outros. Uhum. Por mais que a pessoa seja assim, digamos, fechada, insensível, mas a pessoa se compadece, né? Você vê alguém que está passando fome, você dá um dinheiro. Se você está comendo num local, às vezes acontece, você está no restaurante, a pessoa se aproxima, pede alguma coisa, você dá. Uhum. Como é que alguém, como o próprio Eliezer destacou agora, como é que alguém que é prefeito de Teresina é médico, e deixa a saúde, que era uma referência no Brasil todo, chegar aonde chegou, como disse o Eliezer, eu imaginava ver crise em todas as áreas de Teresina, menos na área de saúde. Agora, será, Eliezer, que assim como a educação, porque nós temos aí, veja, nós temos o Sindicerme atuando na educação, nós temos CRM, Corém, temos também nos dois casos, saúde e educação, o Ministério Público. Será que a Justiça não vai se manifestar mais uma vez, como não o fez na educação, também não vai fazer na saúde? Quer dizer, cadê a participação da Justiça piauiense nesses problemas que são de responsabilidade do poder público? O que é que está se fazendo com o dinheiro da saúde, Eliezer? Que não está servindo para comprar nem dipirona e soro fisiológico. É difícil compreender uma situação como essa. Não se faz compra no atacado para atender a demanda, se faz compra no varejo de pouco em pouco, como se a Prefeitura de Teresina, a rede de saúde, fosse isolada, fosse pequena ao ponto de ser suprida com compras de pequena quantidade. Não é, nunca foi. A saúde de Teresina, ela consome mais de 30% do orçamento total do município. E isso por uma questão de necessidade. Saúde é caro, saúde é prioridade, é preciso garantir os atendimentos de urgência, os atendimentos eletivos, e a Prefeitura de Teresina, ela cai no descontrole nessa situação e começa a registrar alguns desmandos. Até o último presidente da fundação, que deixou o cargo, o doutor Gilberto, alegou em audiência pública na Câmara que os problemas eram provocados por falta de repasses do SUS. O CRM contestou que nunca faltou repasse, o SUS sempre manteve em dia.
O que faltava mesmo era a gestão. Dinheiro tem, recurso tem, condição tem. Falta mesmo é gestão, compromisso, responsabilidade, para não deixar esses problemas se acumularem, Douglas. Você falou aí da área da educação, que sofre também. São duas grandes pastas, com 2 grandes orçamentos, mas aí uma militância intensa dos sindicatos para garantir direitos básicos a professores. E aí a gestão ela vai ampliando o seu caos para a área do transporte, para a área do saneamento, para a área da limpeza pública. É difícil destacar hoje em Teresina qual pasta está dando um resultado positivo para a sociedade, está realmente trazendo na prática a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Não enxergamos, não estamos vendo. É só problema, é notícia triste, preocupante, denúncias. E nós estamos aqui cumprindo esse papel exatamente para alertar as pessoas, porque esse grupo político que está aí quer se perpetuar. É impressionante. Em meio a tantos problemas, o doutor Pessoa está discutindo 2024. Diz que agora em janeiro vai decidir o time que vai estar com ele nas eleições municipais. Ou seja, o prefeito está alheio à gestão, está pensando na eleição de daqui a 2 anos. E o povo, e a saúde, e o transporte, e a educação, e a limpeza pública. Não tem prioridade? Será que as pessoas vão só pagar a conta e nunca vão ver o benefício de volta? É muito revoltante o que está acontecendo. É pouco, viu, Elias? Muito pouco. A gente que, felizmente, tem como pagar um plano de saúde privado, a gente ainda cobra, né? Chega no hospital privado, ainda cobra quando tem, às vezes, um problema. Eu brigo lá, direto lá, quando tem algum... Aí eu sou as pessoas que... teve uma vez, inclusive, que aconteceu isso. Mano. Você tem uma ideia. Olha o quanto é importante o SUS, serviço... teve eu não lembro qual foi o ano, mas faz já um tempo aí. Eu estava com um problema aí, foi uma lotação no hospital particular que eu fui. Entendeu? Aí eu mandei lá, sabe, ir para aquele lugar lá, na hora lá, que era uma lerdeza no atendimento. E eu fui no hospital, acho que do Disseu, acho que foi do Disseu. Essa pandemia, né? Rapaz, eu fui lá, atendido lá, maravilhosamente bem. Olha, fiquei lá numa sala, num quarto, tomando a medicação, saí bonzinho. Bonzinho. Atendido. Bem atendido. Isso, estou falando do hospital público, lá do Disseu que eu fui, entendeu? Agora, não era o doutor Pessoa prefeito, entendeu? Aí é que está a diferença. Não era o doutor Pessoa. Eliezer Rodrigues, daqui a pouco, na política do dia, a gente, olha, é problema de todo jeito. Todo jeito tem problema, em todo lugar, em toda área e tal. Quando a gente pensar que está tudo mais ou menos encaminhado para o orçamento de 2023, aparece esse problema agora, que provavelmente só vai ser votado no ano que vem. E aí temos também essa coalizão de forças que você acabou de falar, que o doutor Pessoa disse que está montando. Eu não sei que forças são essas, né? A gente vai discutir também e repercutir com mais detalhes, Elias. Fiz questão de pautar isso hoje. A entrevista do Enzo Samuel, do vereador Samuel de ontem, que mostrou, durante toda a entrevista, completa independência da prefeitura. E não vai ser simplesmente a continuação de Jeová, não. O Enzo tem uma personalidade própria, um jeito de liderar, de gerir, e isso vai fazer a diferença na relação da Câmara com a prefeitura.